Oi, gente, mais um Café com Bites aqui de São Paulo, na Brint. Eu vou conversar com ela, Carol Franco, que é jornalista, especialista executiva também em gestão de marcas e muito mais que ela vai poder falar para a gente aqui nas redes sociais. Tem uma assessoria de imprensa e um site que é muito interessante. Carol, por favor. Bom, obrigada aí, pessoal, por essa oportunidade de falar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, hoje eu trabalho como executiva comercial da Mondoni, tá? O meu trabalho hoje está especificamente ligado em posicionamento de marca e executivos. Isso. Então, a gente tem aí toda uma estratégia voltada para assessoria de imprensa. Então, a gente consegue fazer um trabalho ali com as marcas, né, de forma orgânica, gerando conteúdo de valor, emplacando em grandes portais. Tudo está muito ligado ali à parte de SEO também nas buscas, né? Que é muito interessante, que muito a gente precisa, né? Que as pessoas entendam, até porque esse engajamento orgânico é o que te dá o resultado posterior. Com certeza. E também como comercial eu consigo dar, vamos dizer assim, um olhar mais estratégico para tudo isso. Então, você imagina, hoje quando você vai comprar qualquer coisa, você pesquisa. Então, assim, quando a gente fala no B2C, você vai no Instagram para ter uma referência, para olhar um comentário. O B2B, você vai pesquisar se essa empresa realmente existe, tem um site, se posiciona ali com alguma notícia, gera credibilidade para a marca. Então, assim, posicionamento entre concorrentes, né? Traz ali todo um suporte para o time comercial atuar. Então, você consegue trazer um trabalho ali também de conhecimento da marca no produto que ela vende, né? Então, credibilidade. Então, é interessante você colocar ali numa matéria, alguma coisa, um conteúdo relevante, vai gerar autoridade também, né? Então, comercialmente gera uma força para o seu time, como marca vai te posicionar entre os concorrentes, e aí tem um outro braço que a gente trabalha também, a parte de posicionamento de executivos, né? Então, assim, como que o porta-voz da sua marca se posiciona, né? Então, tem um trabalho ali muito legal também de posicionar a marca e o porta-voz. Então, pô, legal. Pois porque as marcas, elas precisam de uma pessoa, né? Precisam da persona, e eu também falo muito isso para os clientes e amigos, que a gente tem que entender, principalmente, que a pessoa que vai representar a marca, ela tem uma grande responsabilidade. Sem dúvida alguma. Então, assim, você está falando do B2B. Então, eu sou a Carol, né? Carol, pessoa física, mas Sim. eu sou a Carol, pessoa jurídica. Então, Isso. assim, como é que eu me posiciono ali no meu Instagram? Então, normalmente a gente orienta. O Instagram é pessoal. Então, como é que eu vou me posicionar falando da marca? No LinkedIn. Então, tem todo um trabalho ali que você precisa desenvolver, um conteúdo estratégico, né? Focado ali. Ter um cuidado quando você vai falar sobre a marca, sobre o produto, né? Pensar que aquilo ali vai ser, vamos dizer assim, ampliado para muitas pessoas. Então, hoje, um post de um executivo nosso chega a ter um alcance ali de até 5.000 pessoas. E assim... Bastante, né, Carol? Pô, para ter uma ideia, isso eu sempre ressalto, eu sou natural de uma cidade que não tinha 5.000 habitantes. Você pensa, é uma cidade, é um bairro de uma cidade. Logicamente, estamos comparando com São Paulo, é outra proporção. Mas 5.000 pessoas é muita gente. Verdade. Então, você imagina assim, em 2 dias você alcançar 5.000 pessoas, né? E normalmente a gente está falando aí de um público mais segmentado, então aquilo ali tem que estar muito bem estruturado. Você vai chegar em diversos executivos, vai chegar num prospect, num cliente, seu time. Então, assim, o executivo também tem uma responsabilidade muito grande. Como é que o meu time me enxerga ali, né? Como é que eu me posiciono? Eu estou falando para uma marca, mas eu também tenho ali, por trás de tudo isso, a pessoa, né? Então, é uma grande responsabilidade. Hoje, o nosso trabalho tá focado ali em divulgar as marcas, mas também os porta-vozes, preparar para uma entrevista, preparar ali para um painel, trazer para um evento e colocar ele ali para dar uma... Isso, até para ele saber o que tem que fazer aqui, Sim. Né, Carol? Porque a gente vê, e aí acho que a gente vai concordar num ponto, que, claro, cada profissional é bom na sua área, né? Mas a gente precisa fazer com que esses profissionais, a gente está falando aqui de tecnologia, sejam muito bons também em comunicar para os outros para se tornarem referência. Exatamente. Então, é um trabalho que envolve, né? Como eu mencionei inicialmente, ele vai te trazer ali uma visibilidade, você vai se tornar autoridade, vai trazer uma projeção comercial importante para a marca. Então, precisa ter uma estrutura ali, né? O executivo precisa ter todo
um jogo de cintura, para responder a uma provocação de um jornalista, né? Para de repente, né? Até crise, a gente trabalha muito com cenário de crise, né? O Media Training hoje para o executivo prepara ele para falar no LinkedIn, para falar com o time, para falar numa venda, para dar uma palestra. Então, você precisa estar preparado, desde posicionamento de imagem, como se vestir, como se portar, o que usar, o que não falar. Para a gente ilustrar um pouco isso, tu consegue ter digamos assim, mensurar o resultado dessa transformação que o empresário tem? Consigo. Tem um case bem legal, tá? Um executivo que é VP de uma marca grande, ele trabalhou por 18 anos na marca, né, na empresa, só que em cargos de atendimento ao cliente, muito comercial. Então, a gente já trabalha com ele há 1 ano. A gente tinha a missão ali de fazer com que ele passasse a falar de uma forma corporativa, né? Muito mais voltado ali para falar da marca e menos comercial. Então, ele tinha vários vícios de linguagem, tinha uma questão ali muito de falar de produto, porque assim, hoje, para você ser bem ouvido ali, para você realmente gerar um valor, você tem que passar conhecimento. Sim. Então, você imagina um cara com 20 anos de experiência comercial falando de produto. Então, assim, em 20 minutos de podcast, entrevista, ninguém mais vai ouvir. Então, a gente tinha uma missão nem ali 10 não ouve, né? De trazer um viés totalmente diferente para esse perfil. Então, foi até uma coincidência. Ontem, ele liderou ali um painel com 4 executivos, e há 1 ano atrás ele tinha muita dificuldade em relação a tom de voz, a repetição de palavra, a colocar as perguntas certas, ao dar o time correto. E tu sabe, Carol, que eu percebo muito quando a gente vai conversar com algumas pessoas, ou quando tu vai numa entrevista, por exemplo, ou então um workshop, uma palestra, que a pessoa que está lá em cima do palco, ou ela é a referência naquele momento, ela tem principalmente que saber do assunto, saber do conteúdo, mas de nada adianta ela saber o conteúdo e ela não saber se expressar. Eu falo muito nos momentos que eu falo sobre comunicação, que a comunicação é o elo entre 2 lados. Aquele que quer comunicar e aquele que quer receber a comunicação. Ela é uma ponte, o jeito que tu fala, né? Muitas vezes a gente fala de um jeito errado no WhatsApp, coloca palavras pela metade, e aí você tem que adivinhar o que a outra pessoa tá falando, né? Por exemplo, até eu brinco, às vezes a gente fala que nem índio, né? Mim quer comer. Não, mas, né? Verdade. E isso transmite muito a tua insegurança, ou daqui a pouco deixa de fechar um negócio. Exatamente. Então, assim, o que você precisa ter para se apresentar bem? Muito conhecimento do assunto, mas você precisa também estar preparado, ter ali uma estrutura, uma boa comunicação, né? Ter ali um bom posicionamento para que a mensagem seja entregue de uma forma consistente. Isso. Então, o receptor normalmente ele quer. Hoje, pensa a quantidade de canais que a gente tem de informação. Site, milhares de canais, jornais, televisão. Então, assim, pensa que a responsabilidade é muito grande de prender a atenção de alguém, né? Então, você está num painel, olha o tanto de gente que você está impactando. Então, não é só o seu conteúdo, você precisa entregar valor, você precisa entregar conhecimento. Certo. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual é o maior desafio que tu vê hoje? Eu acho que o maior desafio que eu vejo hoje é em relação a ter um conteúdo estruturado. Então, assim, eu sou especialista em inteligência artificial, legal. Então, assim, que dores você resolve com a sua especialidade, né? Qual a solução tu apresenta? Exatamente. Então, assim, qual que é a proposta de valor desse produto que você vende? O que você traz de conhecimento? Porque, assim, não necessariamente quem está ali assistindo vai comprar isso, mas o que essa pessoa vai aprender? Né? Então, assim, ontem, por exemplo, em uma das palestras que eu estive, eles trouxeram um dado super interessante. Então, hoje, 89% das empresas, né, do mercado aí global estão investindo em inteligência artificial. Já estão, pelo menos, no primeiro passo. 89% das empresas no global, no mundo. Isso. Tem pelo menos alguma coisa, que seja minimamente um chat GPT, alguma coisa, né? Mas só, sei lá, 60% dessa margem toda aí usa de forma eficiente. Então, assim, todo mundo hoje está usando de alguma forma. Chat GPT, né? Alguma coisa ali simples no dia a dia, você acaba usando, né? Acaba usando. Então, o Google tá já te induzindo a tu usar várias coisas, né? O próprio Instagram, quando você está ali, já tem inteligência artificial.
querendo ou não, sem querer você está usando. Muita gente está gerando conteúdo por ali e tal. Então, assim, é legal você olhar para esse cenário, que é uma realidade, né? Mas o quanto as pessoas estão sendo efetivas nesse uso, né? Então, tudo isso também é importante, é interessante você saber. Não é só trazer um conteúdo de valor, né? Mas como que isso está sendo aplicado ali, ensinar, agregar para as pessoas que estão ali, para a sua audiência. Carol, muitos eventos vocês produzem junto com os parceiros, com os clientes de vocês. Até temos alguns aí que a gente vai querer participar nos próximos meses. Mas como é que tu vê essa condução desses eventos? Porque eu creio que muitas empresas não fazem esses eventos por não saber fazer eles. E daqui a pouco ficam na dúvida de quem contratar. E muitas vezes não contratam uma assessoria, uma empresa especializada e acabam fazendo um lançamento, por exemplo, que dá em nada. Porque não tem uma consolidação. Existe todo um plano, né? Quando você pensa em evento ali, tem a parte de comunicação, tem a parte de estrutura, tá? Então, assim, são dois viés diferentes que precisam estar muito consistentes. Então, muito alinhados, né? Exatamente. Normalmente, quem faz um evento tem ali uma série de agências envolvidas. Então, a gente vai ter uma agência envolvida na estrutura, segurança, stand, né? Toda a parte aí de lista de convidados, crachá, tem toda uma estrutura. E, em paralelo, vai ter uma agência de marketing ali, comunicação, que vai cuidar da parte do site do evento, que vai cuidar da parte de assessoria, que vai fazer a curadoria de conteúdo. Então, assim, existem diversos pilares que precisam ser preenchidos para garantir um evento de sucesso. Dentro desses eventos de sucesso, né? Já teve algum, por exemplo, que tu conseguiu escalar e fazer uma série, por exemplo, ou assim, eu peguei um evento pequeno, era para ser para 10 pessoas, uma coisa mais intimista, e a gente viu que tinha que fazer algo maior. Sim, acontece muito. Então, assim, o cliente normalmente vem com um briefing, né? Quero fazer uma coisa menor, por conta do budget, né? Qual que é ali o seu objetivo? Então, eu preciso entender qual que é o objetivo, que público que ele quer atingir, para a gente pensar numa estratégia. Então, assim, quero atingir C-level, então vou pensar num evento mais nichado, um evento menor. Não, eu quero massa. A gente vai fazer uma coisa grande. Todo mundo. Então tem tudo ali, a agenda do evento, o conteúdo vai bater com o seu objetivo e com quem você quer ter no seu evento. Tudo depende ali da sua estratégia. E para 2025, a gente já está em maio, né? O tempo está correndo. Mas a agência em si tem alguma novidade, algum produto que vai trabalhar mais em foco? Olha, a gente tem tido aí muita demanda por pesquisas, números, né? Então, assim, hoje eu faço assessoria de imprensa, o que a gente sente de muita deficiência do que vem para nós de conteúdo. Então, o cliente traz ali a solução dele, traz alguma coisa, mas a gente precisa materializar isso. Sim. Então, assim, legal, você hoje tem a melhor solução em inteligência artificial. O que isso agrega valor numa marca que você atende? Hoje, com a minha solução, eles deixaram de fazer um catálogo de serviços que eles gastavam 2 meses, passaram a fazer em 5 dias. Então, assim, a gente sente falta de materializar tudo isso. Entendi. Então, surge essa demanda, nós estamos trabalhando com isso. Então, assim, vou pegar seu time comercial, fazer um estudo ali, uma pesquisa de mercado, e aí eu vou trazer dados consistentes para que eu consiga divulgar isso na imprensa e tenha um resultado mais expressivo. Entendi. Até porque a gente tem que mensurar de alguma maneira. O cliente quer saber, né? E nós conversávamos nos bastidores também, pelo relacionamento que tu tem com outros portais, o quanto de resultado tu consegue dar para as empresas. É isso que a gente tem que entender também, né? Que muitas vezes o cliente fica na dúvida, será que é, será que não é? Mas quando ele vê a marca dele exposta em vários lugares, com certeza o resultado é muito maior. Com certeza, gera ali uma boa visibilidade, né? E a gente fala, tem os portais grandes que realmente, né, tem ali vamos dizer, chegam em mais pessoas, mas tem os menores que são segmentados também. Às vezes vale, não é só quantidade, né, a qualidade também. Você vai sair num portal grande, vai atingir diversas pessoas, mas você vai sair num menor que é segmentado, vai falar com o seu público. Isso é uma coisa que a gente estava falando aí no nosso Café com Bytes. A gente quer criar uma comunidade. Não adianta eu querer... Eu não sou varejo. Desculpa, eu sou tacadão, né? Eu sou varejo. Nós somos um público consumidor. É diferente. É um público menor. Daqui a pouco esse material que a gente está vendo aqui, tomara que tenha, mas não vai ter milhões de visualizações nesse primeiro momento. Mas tudo bem, quem ver vai saber consumir o produto. Sem dúvida alguma. E eu acho que uma outra tendência que as marcas estão muito atentas aí é a parte também do LinkedIn de posicionamento de executivos. Então, pois assim, o LinkedIn acho que é a ferramenta que faltava para o executivo, né? Exatamente. Então, assim, hoje a própria ferramenta, ela entrega o dobro quando você humaniza.
Então, vou fazer um post numa marca, vai entregar Sim. tanto de engajamento. Eu vou usar um porta-voz, eu vou entregar o dobro de engajamento, porque ele humaniza, as pessoas se sentem próximas, se sentem, né, integradas ali. Então, também é uma tendência, a gente atende dessa forma, faz os posts de forma estratégica, com um viés ali comercial, marca, uma preocupação também com o time, o quanto que a gente consegue impactar as pessoas com tudo isso. Isso é extremamente importante. E se tu pudesse dar uma dica assim, para o empresário que está na dúvida se ele contrata uma empresa ou não, e de preferência sua, logicamente. Eu acho que vale a pena, tá? Se eu falar para você, olha, é um trabalho de longo prazo, não. Então, assim, hoje... Não é, né? Não é. As Não. pessoas acham que, mas o marketing... Não, é imediato quase. Você precisa fazer, montar uma estratégia, seguir e medindo, né? Resultado, tá funcionando, não tá? Formato. Que tipo de formato o público se aproxima mais? Vídeo, carrossel. Então, você tem que ir estruturando isso. Com um tempo de trabalho ali, uns 3, 6 meses, você já consegue observar todo o comportamento desse executivo na rede. Então, assim, ele pode optar por seguir com os conteúdos e a gente continua trabalhando com ele, ou ele pode optar por falar, não, eu acho que já estou pronto para ir sozinho. Normalmente eles ficam, tá? Porque é uma situação mais confortável, Claro. gera mais segurança. Mas é um trabalho que a gente vai analisar todo o perfil, vai entender concorrentes, vai entender pessoas com o mesmo perfil, o que está, né, acontecendo, o que está funcionando ou não. Então é um trabalho muito estratégico, não é só produzir o conteúdo. Se fosse só produzir o conteúdo, a inteligência artificial entregava e estava tudo bem. Né? Mas é muito mais que isso, exige uma estratégia, existe um atendimento muito personalizado para que o resultado seja bem legal. Maravilha. Carol, muito obrigado por ter conversado um pouco aqui, falar sobre esse teu trabalho, que é muito bacana, muito interessante. A gente quer poder evoluir muito aí no decorrer. Prazer estar te conhecendo também, né? O Paulo tá aqui com a gente. Prazer é meu. Isso, bacana. Obrigado, gente. Você nos acompanha sempre lá no YouTube, no Café com Bytes. Joia, brigadão. Boa.